Tem um pouco a ver com a pergunta 4. Ó, me perco nas equações. Eu, por exemplo, às vezes estou assim no meio da questão e não consigo identificar por que aquilo ali não vai mais, dali não sai, sabe? Nossa, mas o que eu estou errando aqui? E a galera se preocupa muito em memorizar todas as equações e não sabe aplicar na prática. E até as regras, sabe? Ai, tipo... Eu tenho até uma história interessante que aconteceu comigo várias e várias vezes, até não foi só um aluno. Eu cheguei para dar aula, aí ele veio com uma folha sulfite assim, lotada de fórmula, assim, lotada. Aí o que ele ficava fazendo? Peguei o exercício aqui. Será que essa fórmula vai encaixar? Tentava. Não deu. Vamos para a próxima. Não deu. Vamos para a próxima. Estudar matemática é mais do que você decorar um quadro de fórmula. Imagina, tipo, não dá, gente. Não dá. Aí eu cheguei lá e ele tava com a folha dele inteira de fórmula, e não foi só uma vez só, vários ainda. E quebra-cabeça, assim, sabe? Tentando encaixar. Sim. Estudar matemática é muito mais do que isso. Sim. Então, voltando para você, quando você se perde em equações, pode ser por duas coisas. A primeira, por parte de matemática básica mesmo. Então, você saiu cortando tudo, passando para o outro lado, elevou, riscou, e aí você vai ver que você não sabe nem o que aconteceu. Então, isso é base matemática. Corta a soma com divisão e faz tudo estranheira, chacina lá. E aí, quando você vai parar para pensar, você não sabe nem o que aconteceu. O segundo, já acontecia muito comigo também. As questões, por exemplo, de provas que eu fazia na faculdade, que eram, tipo, provas com duas questões, folha. Tinha hora que eu ficava 10 minutos, aí eu ficava assim. Sabe quando você lembra que você está fazendo a prova? Você está tão no automático, assim, sem prestar atenção, que você lembra que você está estudando? Sim. Então, pode acontecer isso também. Você foi no automático, não viu o que estava acontecendo, e aí depois você foi se tocar do que estava fazendo. Então, isso você pode treinar tentando se concentrar mais. Então, por exemplo, deixa o celular de lado, arruma um lugarzinho para você, com pouco barulho. Pode ser um lugarzinho apertado, não tem problema. Um lugarzinho para você colocar na sua cabeça que você está estudando. Igual antes eu trabalhei muito tempo no meu quarto. Então, para mim, aquilo lá não era um trabalho, né? Quando eu mudei para o meu escritório, que eu tinha meu cantinho e tudo mais, aí eu fui me tocar que era um trabalho. Então, tenta arrumar um cantinho, tenta fazer com concentração, entendeu? Eu acho que é por aí. Esse é o caminho para a gente... E quanto às fórmulas, né, que eu não respondi, o que acontece, ó? Você, para passar, você não tem que ser um decorador de fórmulas. Eu posso até te dar uma folha com todas as fórmulas. Se você não souber usar, vai servir para quê essas fórmulas? A nossa mente serve, como fala, funciona como um HD, tá? Vai chegar uma hora que vai lotar. Então, você tem que dar prioridade no que você vai guardar. Nem que seja de vento. Isso. Pode lotar de vento também. Então, temas que não caem, você não vai lotar a tua cabeça de fórmulas de matrizes, por exemplo. Então, o que você vai fazer? Tudo isso vem do começo. Então, você vai analisar a sua banca, ver o que cai. Aí, o que você pode fazer? Você pode estudar e quando você completar o módulo, você vai fazer uma ficha. Mas o que é fazer ficha? Não é ficar fazendo firulinha, pintando, fazendo um monte de coisa. Fichas objetivas. Você pode até pegar uma ficha pronta, que está toda pintada, toda desenhada e tal. Mas não perde o seu tempo fazendo isso. Você vai fazer fichas de caneta mesmo, direto ao ponto. Por quê? Vai ser importante para você revisar na reta final. Então, agora, você não vai voltar desde o zero na geometria. Você vai pegar os principais. Então, tendo uma folha com o que você precisa de geometria, você consegue revisar isso em 1 hora, 2 horas. E esse negócio de decorar fórmula vem tudo do exercício, de fazer exercício. Então, você viu que a gente está repetindo isso de exercício 20 vezes aqui na live. De tanto fazer exercício, essa fórmula vai entrar na tua cabeça de uma vez por todas. E você vai saber o momento que você vai usar, né? Então, você tem que saber, primeiro, sempre na matemática, você tem três etapas para resolver uma questão. A primeira, você tem que verificar o que a questão está te fornecendo, né? Depois disso, o que a questão está pedindo. E em terceiro, qual que é o caminho para você chegar no que ela pede. Então, essa parte das fórmulas entra nesse terceiro caminho, que é o mais difícil. Então, fazendo muito exercício e tendo essas fichas para você consultar, não todas as vezes, tá?
que você ficar constando toda vez, você não decora nada. Você vai acabar decorando inevitavelmente. Não tem por exemplo, uma receita de bolo que você faz hoje, amanhã você já vai saber. Então, a matemática, você tem que ir passo por passo. Cada passo que você avança é uma comemoração. Então, eu acho que por isso que muita gente tem medo. Não é uma matéria que você vai pegar hoje e amanhã você virou expert. Você vai passinho por passinho. Sim. Trabalho de formiga mesmo, sabe?